Vocês, né? O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre um assunto que hoje em dia é muito importante pra vocês. Muito. A Vivi diz que eu tô com cara de sono. Não é cara de sono, não. É cara de esgotado mesmo, porque foram 3 horas falando de Apocalipse. Imagina, com lousa, com desenho. Jesus, foi muito louco. Mas eu amo. Não tô falando isso pra reclamar, não. Estou falando isso pra pedir perdão a vocês por não ter feito ontem. Mas vamos falar de Jesus hoje? Vamos orar primeiro, gente? Vamos pedir a presença dele na nossa vida? Vamos? Isso aqui eu não quero que seja. Eu não quero que seja mais um ao vivo, mais um pastor falando. Não. Eu quero ler com vocês a palavra. Eu quero ler com vocês. Eu quero que vocês amem a Jesus cada dia mais. Conheçam Jesus cada dia mais. O Mário de Blumenau tá mandando um beijo pra você. O Jean de Guapimirim, no Rio de Janeiro. O Pablo Bianchi, o meu pizzaiolo preferido. A Carmen Nunes, ela é de Manassas, não sei como é que fala, provavelmente é Vancouver, eu acho. Manassés. Não, é nos Estados Unidos, não seria Manassés. Não sei como é que fala isso. Vamos lá. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: é sobre a presença restauradora e a presença renovadora e a presença transformadora da presença de Jesus. Eu não sei o que eu acabei de falar, mas eu acho que eu falei errado. É sobre a presença restauradora da pessoa de Jesus. Melhor isso. Eu achei que o Igor estava me chamando de tonto, mas ele disse que ele é de Toronto. Foi quase. Senhor meu Deus, eu quero te pedir com todo o carinho do mundo que o Senhor seja presente aqui na minha vida e na vida de quem está ouvindo, Pai. Hoje, de uma forma especial, Senhor, trazendo um conforto, um carinho e um descanso que os nossos corações precisam, Pai. No meio dessa turbulência de notícias, nada melhor do que saber da maior notícia de todas, que o Senhor é nosso amigo, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor está presente aqui entre nós. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, apesar de não estarmos reunidos fisicamente, geograficamente, mas estamos aqui em unidade, Pai, prontos para ouvir da sua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo. Inclusive pela minha esposa colocando amendoim e fazendo o maior barulho na cozinha. Eu sou grato a Deus pela minha esposa, porque ela é maravilhosa. Já parei. Não, é impressionante. Eu acho que a fome dela é quando eu começo ao vivo. Começou ao vivo, deu fome. Ai, Jesus Cristo, viu? Pior que não dá pra devolver pro pai dela, já era. Casei, é pra sempre. E sabe o que é mais louco? Eu sou apaixonado por essa mulher. Meu Deus do céu. Meu pai pega de volta. Seu pai pega de volta até eu ver o tanto que você come. Aí ele devolve pra mim. Ele já sabe. Vamos lá, gente. Lucas capítulo 24, verso 13. Eu quero falar pra vocês sobre a presença restauradora de Jesus. Estão me perguntando a pergunta que fazem sempre. A live depois de pronta vai pra algum lugar? Todas vão pro YouTube, sempre. Às vezes não no mesmo dia, mas sempre vai pro YouTube. Hoje eu vou postar a última da série de Jesus e a Mulher Cananeia, que eu fiz com o Dionei. Gente, se você gosta de aprender da Bíblia, você não pode perder. São 4 episódios, 4 horas falando sobre Jesus e a Mulher Cananeia, e a gente nem falou direito da Mulher Cananeia, nem deu pra entrar. Ficou faltando muita coisa, mas tá bom, 4 episódios é demais. Eu tava uma vez eu tava indo pra... gente, me ajuda aí. Se vocês compartilharem, mais pessoas vêm. Jéssica Fontoura, sentimos a sua falta. Pior que eu também senti de vocês, você acredita? Tô acostumando a fazer ao vivo sempre. Vamos ver, se o senhor quiser. Orem por mim, preciso arranjar só um computador melhor. Deus vai me ajudar nisso. Desculpa, Kate. Desculpe, amada. A do Apocalipse não foi gravada. A do Apocalipse foi feita para a igreja local. Me desculpe, eu entendi que você disse outra coisa. Não gravei. Mas um dia eu vou fazer para vocês. Aqui foram, olha, acho que quase 6 horas, meu Deus. Mas vamos lá que eu tô falando muito disso. Uma vez eu tava indo pregar numa igreja muito longe, onde eu não conhecia ninguém. E quando eu tava longe e sem conhecer ninguém, eu me senti solitário. De uma certa forma, eu me senti não vou falar abandonado, porque o pessoal da igreja me amava, lógico, eles não estavam abandonados,
mas eu estava de uma certa forma num lugar hostil. Entenda bem o que eu quero dizer. É igreja de pessoas amáveis, uma igreja maravilhosa, isso, não estou falando disso. Mas eu estava num lugar que eu não conhecia as pessoas, né? Eu estava num lugar... Eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo pelo Facebook? Ah, sim, tá certo. Nossa, eu tô viajando. Nossa, hoje eu tô perturbado. Eu tava num lugar onde eu não estava em casa, né? Eu tava chegando ali, eu tava conhecendo ali. Só que o que foi interessante foi que no meio assim do culto, antes de eu começar a pregar, e eu me sentindo ali meio aflito, meio deslocado. E de novo, não é culpa das pessoas, a culpa era minha, tô falando de mim. Eu tava num lugar onde as pessoas estavam me tratando super bem, me amando, mas eu tava me sentindo fora de casa. Eu tava num lugar muito longe. E começou a me dar uma aflição do tipo assim, tô sozinho, gente. Pra quem que eu peço um socorro, sabe? Uma coisa estranha. Eu não tenho isso, mas naquele dia acho que Deus queria mostrar alguma coisa. Eu normalmente vou em lugares desconhecidos e eu faço festa, eu não tenho, graças a Deus, esse problema. Eu não tenho essa personalidade. Eu sou bem expansivo. Eu chego causando onde tiver. Enfim, até precisava ser mais educado, mas não consigo. Mas naquele momento eu me senti ali meio aflito. Precisando de uma sensação de casa. Uma sensação doméstica. Uma sensação da minha toca, sabe? E aí eu... olhei assim pra trás, assim, sem despretensiosamente, assim, sem estar esperando nada, e eu achei um pastor que eu amo demais, que é um amigão meu de muitos anos. Ele apareceu lá, inesperadamente. E a hora que eu vi aquele cara e me trouxe à tona o amor que eu tinha por ele, mas não só o amor, mas a sensação de que eu não estava mais sozinho. Essa era a sensação. A sensação que me deu é que eu estava num lugar solitário, onde eu não conhecia ninguém, de novo, apesar das pessoas estarem me tratando excepcionalmente, maravilhosamente bem. Mas quando eu olhei para ele, a sensação foi de encontrar um conhecido no meio da multidão. Encontrar um parente amado e conhecido no meio da multidão. E a hora que eu vi ele, eu fiquei tão feliz que eu chorei. E eu chorei, eu falei, meu Deus... Obrigado, eu nem imaginava que ele ia estar lá. É um pastor já velho, já assim, de longa caminhada. E ele largou tudo para ir lá me ouvir. Então eu fiquei muito feliz. Eu me senti amado por estar na presença de alguém que me ama. Vocês estão entendendo? A presença dele ali me trouxe alegria e paz. Porque eu estava... O ambiente deixou de ser um ambiente desconhecido. Ele passou a ser um ambiente confortável. Eu gosto muito do pastor Glenn. O pastor Glenn é um amigo meu e ele nem me conhece. Ele nem faz ideia de quem eu sou. E aí eu tava... A Eli também. Eli Couto, você também. Quando eu fui no Rio de Janeiro e te achei, eu fiquei super feliz. Mas quando eu... Pera aí que eu acabei de espirrar. Antes de fazer esse ao vivo. Eu fui arrumar essa cadeira e mexi no pó da cadeira. Nossa, eu vou pegar olha, é outro papel, tá, gente? É outro papel, pra não começar... limpou com papel de ranho. Não, é outro. Olha, melhorou a imagem. Meu Deus, tava embaçado. E o pastor Glenn, que é um pastor querido aí da Batista de Londrina, ele tava contando pra mim... Lucas, começou agora. Ele tava contando uma história, não pra mim, ele tava contando o culto, mas eu falo como se fosse pra mim, porque eu tava ouvindo. Ele tava falando pra mim que um dia ele foi caçar com o pai dele, e ele era criança. E ele tava caçando na rede. Eles foram dormir, né? Eu tô misturando as palavras. Eu falei tanto que eu tô misturando as palavras. Tem misericórdia de mim, eu tô com fome. Pai, você está de máscara. Espero que não seja a mesma máscara que muitas pessoas usam dentro da igreja. Espero que seja máscara contra o coronavírus. Em breve vai passar isso aí, pai. Relaxa. Aí o que acontece? O pastor Glenn foi caçar com o pai dele, só que ele era criança. E o pai dele fez um terror na vida dele, dizendo: Glênio, se você for dormir, toma cuidado. Olha, inclusive a Bruna tá falando que ela é de Londrina. E ele é de Londrina. Paz, Lucinéia e Everton, amo vocês. De verdade. E na hora que ele foi dormir, ele tava com aquilo na cabeça da onça. Não, porque a onça, tem onça, vai comer a onça. Que ele ficou tão apavorado que ele desceu ele dormiu na rede, eles armavam a rede em cima da árvore. E ele foi dormir quietinho assim, porque ele tava com medo da onça. E aí, no meio da noite, o pai dele tava dormindo, só que o pai dele não roncava, tava silêncio. Aí ele virou e falou assim: nossa,
que vontade de fazer xixi. Só que ele estava com medo de descer da rede para fazer xixi. E ao mesmo tempo, ele estava com medo porque ele não estava ouvindo o pai dele. Então, quando ele não ouviu a voz do pai dele, quando ele não ouviu uma voz, uma presença confortável, ele começou a ficar com medo e desesperado, querendo fazer xixi e ao mesmo tempo, meu Deus, o que fazer? Aí ele, pai. E o pai não ouvia. E ele com medo de acordar o pai era muito bravo, mas ao mesmo tempo medo da onça, então ele não sabia se ele mijava na calça, se ele acordava o pai e apanhava, ou se ele descia e a onça comia ele. Ele estava perdido ali. E aí ele, pai. Aí na hora que ele foi fazer um pai, aí o pai dele acorda, fala, Glênio! Ele levou tanto susto com o pai dele gritando, que ele mijou na rede mesmo, e isso sujou a rede inteira de xixi. Mas o que foi interessante foi que ele disse que ele dormiu maravilhosamente bem. Porque quando ele ouviu a voz do pai dele, ele entendeu que o pai dele estava ali. E o fato da presença do pai estar ali trouxe a paz para ele. Ele sentiu em paz. Por quê? Porque ele sabia que o pai estava ali. Essa presença de Jesus, essa certeza de que ele está junto conosco, é um sentimento sobrenatural, não é um sentimento humano. Você falar para uma pessoa que não conhece Jesus, que Jesus está com ela e ele faz companhia a ela todos os dias, não faz muito sentido. Ela não entende, ela não sente, ela não participa disso. Para ela não é uma verdade. A Isabela disse que lembrou do vídeo de Jesus no cavalo branco. Minha filha, esse vídeo é antigo. Meu Deus, se vocês querem dar risada, entra no YouTube e coloca Daniel Saad, cavalo branco. Coloquem isso. Eu não vou dar detalhes, vocês vão rir muito. Mas se você falar para uma pessoa que não conhece a Jesus que a presença dele traz paz, para ela não vai fazer muito sentido, porque eles vão questionar, mas você vê ele? Não. Mas você sabe como é que ele é? Não. Mas você tem como provar que ele está com você? Fisicamente não. Mas como que você traz paz? Porque a minha sensação, a paz e o descanso e a alegria que a presença de Jesus traz são sobrenaturais. A pessoa, quando ela está precisando ficar alegre hoje em dia, muitas pessoas, tirando as que precisam, mas muitas pessoas se entopem de remédio. Porque elas precisam daquela paz que o remédio traz. De novo, eu não estou falando... É um horror ter que explicar para crente que é lerdo de entender, mas infelizmente tem muitos. Remédios são bênção. Remédios são necessários. Mas existem muitas pessoas que tomam remédio desnecessariamente e vivem dopadas, quando na verdade o que elas precisam é da alegria sobrenatural da presença do Senhor. Vá atrás de um psiquiatra. Eu não vou dizer para você se você precisa ou não, isso é você e Deus. Vá atrás do psiquiatra, tome o remédio, mas a busca ao Senhor Jesus é muito mais importante até do que tomar o remédio. Eu não estou dizendo para você fazer um sem fazer o outro, faça os dois. Mas muitas pessoas vivem dopadas e o problema delas não é algo orgânico, ainda que seja algo emocional. O problema delas é a ausência do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, ele traz essa certeza e essa alegria. Essa paz, você não sabe como, mas vai dar certo. Você não sabe de que jeito, mas Jesus vai resolver isso aí. Não sei quando, não sei de que maneira, mas o socorro sempre vem. E eu posso falar isso para vocês de experiência própria. Toda vez que eu tenho uma necessidade muito grande, quando acontece alguma emergência, principalmente na questão financeira, eu clamo, Senhor, tem misericórdia, eu preciso disso, Pai, está acontecendo isso. Eu oro, vem a paz, e depois o alívio no coração vem primeiro, e depois vem a solução, depois Deus dá a resposta. A paz não vem com a resposta. A paz está na certeza que Ele me ouve. Isso me traz paz. E para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos para a Bíblia? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 13. A palavra presença é muito importante para mim, porque um dos louvores que eu mais amo começa dizendo isso, que é a música do Asaf, que é o Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Por quê? Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós,
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Asaf foi extremamente feliz quando ele falou disso. Jesus é na tua presença, a presença. Lucas capítulo 24, verso 13, vocês vão entender o que eu estou falando e vocês vão terminar o ao vivo de hoje com uma paz no coração sobrenatural. Isso eu estou falando para vocês profeticamente e ousadamente. Você vai terminar esse ao vivo com uma paz sobrenatural. Não por mim, eu não tenho poder nenhum de trazer paz para vocês, mas porque eu confio nessa palavra que eu vou ler com vocês agora. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, Lucas 24, 13. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, 2 dos seus discípulos iam para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, cerca de 70 estádios. Só um comentário curioso. Há quem diga... só um pouquinho, deixa eu achar aqui uma coisa. Beleza. Há quem diga que esses 2 discípulos eram um casal. Eu creio que era um casal. Eu não creio que eram 2 homens. Eu já vi muitas ilustrações onde as pessoas falam de 2 rapazes, mas eu creio que é um casal. Principalmente porque você vai ver mais pra frente que Jesus é convidado para passar a noite com eles na casa deles. Não tem como. Não, era muito difícil 2 homens morar juntos, né? No ponto de vista judeu. Era muito mais comum ser um casal, que é muito mais provável. Eu não estou dizendo que é impossível serem 2 caras. Com certeza não eram 2 caras que namoravam ou casavam, isso aí é indiscutível. Mas provavelmente era um casal de discípulos. Mas só uma curiosidade. E eles estavam distantes de Jerusalém, cerca de 60 estádios, cujo nome da aldeia era Aldeia de Emaús. 60 estádios, só curiosidade, são mais ou menos 12 quilômetros, tá? Então era uma boa caminhada. Eles estavam fazendo uma caminhadinha longa, daria tempo de conversar bastante. Verso 14. E iam falando entre si sobre tudo aquilo que havia acontecido. Mas aconteceu que enquanto eles estavam conversando e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Então, detalhe interessante trazendo para a experiência de casal, levando em conta que é um casal, tá? Eu estou partindo do princípio que é um casal. A Bíblia diz que Jesus aparece na vida deles quando eles estavam questionando um ao outro. Sabe o que eles estavam fazendo? Conversando sobre Jesus um com o outro. Sabe em que momento Deus vai chegar de forma poderosa e especial no seu casamento? Quando você e o seu marido, ou você e a sua esposa, né, depende de quem está me ouvindo, se é homem ou se é mulher, você começar a conversar sobre Jesus com o seu marido e com a sua esposa. Tem coisa que eu vou conversar com ele, né, que ela me pergunta, e eu começo a falar para ela, aí ela dá a opinião dela, e Deus fala coisas com ela que eu falei, meu Deus, eu nunca percebi isso. E eu falo coisas para ela que ela fala, meu Deus, nunca ninguém me ensinou isso. E aí naquele momento que eu tô falando com ela, Jesus chega e a gente tem mais amizade, mais intimidade, dá risada, some os ciúmes, traz mais confiança um no outro. E sabe o que é interessante? Os dias em que eu tô mais... Eu vou falar uma expressão, acho que tá errado. Eu estou mais bem com Jesus... Quando eu estou melhor com Jesus, eu estou mais amigo de Jesus, e a Eli também, que são os dias, eu vou contar isso, ela vai me matar, mas eu preciso falar para vocês. Até o sexo é diferenciado. É outra história. Eu começo a ver Jesus na vida dela, começo a ver ela buscando a Jesus, eu vejo ela lá ajoelhadinha orando, e ela cantando louvores. Aquilo me dá uma alegria e um orgulho tão grande de ser casado com aquela mulher, que vocês não imaginam o fogo que desce, ó, meu Deus. Desceu o varão resplandecente lá da glória. E o oposto é verdade. Quando ela olha pra mim, eu com essa minha latinha de botijão de gás, essa cara de Buzz Lightyear, propaganda da Cepacol, e ela olha e ela fala, meu Deus, olha o meu marido falando de Jesus, olha o meu marido orando comigo, olha o meu marido, gente, dá um outro fogo nela, que ó, eu nem vou entrar em detalhes aqui, que eu já comecei a suar. Deus me livre, ó. Vou até ungir minha testa aqui com água para passar os pensamentos. Mas a verdade é essa, o casal que traz Jesus para a realidade deles não faz ideia de como o seu casamento aviva fogo, amizade, intimidade, confiança.
orgulho um do outro. É maravilhoso. Gente, isso é incrível. Nem era isso que eu devia estar falando, mas, né? Deus mandou, a gente fala. Então, beleza. E vocês param de rir da minha cara de Buzz Lightyear que eu pego mal. E aí, enquanto eles estavam conversando um com o outro, Jesus chega e começou a andar com eles. Só que os olhos deles estavam como que fechados, para que eles não o conhecessem. Eles conheciam a Jesus, mas eles não reconheceram a Jesus. Os olhos deles estavam fechados porque, apesar deles estarem falando entre eles ali sobre o Senhor Jesus, ao mesmo tempo, eles estavam tão tristes que a tristeza e a incredulidade impediu que eles percebessem que Jesus estava com eles. Vocês estão entendendo? Jesus ele estava no meio dos dois. O casal, vamos supor de novo que é um casal, mas eu vou tratar o texto como se fosse um casal, tá? Eu não vou ficar falando disso de novo, mas eu vou tratar como se fosse um casal. Sim, é Lucas 24, de 13 em diante. Quando ele chega, Jesus chega no meio do casal, apesar deles estarem falando dele, eles estavam tristes e incrédulos. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. E a tristeza e a incredulidade impediu que eles percebessem que a presença de Jesus já estava ali com eles. Muitas vezes você perde o seu tempo murmurando, praguejando, esbravejando, reclamando, e a presença de Jesus já é real na sua vida. E Deus já está fazendo uma obra, e Deus já está cuidando, Deus já está tratando, mas você está tão preso na sua reclamação, e na sua tristeza, e nas suas angústias, que você fica incapaz de perceber. Eu estou percebendo uma coisa, eu vou fazer um vídeo mais em breve sobre isso, sobre o paralítico de Betesda. Esse texto fala comigo constantemente, porque eu vejo pessoas que são paralíticas, que Deus quer curar essas pessoas. Eu não estou falando aqui necessariamente da paralisia física, eu estou falando de uma paralisia espiritual. A pessoa foi traumatizada, ela foi ferida, aconteceu alguma coisa na vida dela, isso é indiscutível, mas ela usa aquela dor, aquele problema dela para duas coisas. Primeiro, para ter um problema de autoestima, e segundo, para ter um problema de ferir os outros. Olha isso. Quando você é ferido e não crê e não percebe que Deus está ali pronto para te tratar e te curar, você fica constantemente, mas eu fui assaltado, mas eu perdi o emprego, mas alguém me feriu, alguém me abusou, alguém me separou, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, morreu, e fica constantemente esse negócio. Se você não permitir Deus te tratar, se você não falar, Senhor, eu quero mudar a partir de hoje, mudar o seu linguajar, se você constantemente ser o cara triste, reclamão, murmurento, você não percebe que a presença de Deus já está na sua vida. Já está ali. Ele já está querendo mudar a sua vida. Só que se você não perceber isso e o seu trauma ele for constante, eu não estou em nenhum momento menosprezando o seu trauma e dizendo que ele não existe, jamais. Aconteceu, infelizmente. Mas você pode tratar isso, você pode usar isso como forma de uma cicatriz de vitória, uma cicatriz de batalha. Não uma ferida aberta, mas uma cicatriz de que você venceu. Aquele golpe não te matou. E aí a pessoa, quando ela não é bem tratada, o que ela faz? Por um lado, ela começa a ser uma pessoa com problema de autoestima, ela não tem identidade. Ela precisa de alguma forma criar uma identidade, ela precisa ser aceita, ela fica desesperada, ela acaba até vendendo seus valores para fazer parte de algum grupo. A pessoa, quando ela não tem a identidade dela muito bem estabelecida em Jesus, ela aceita fazer várias coisas que os valores dela até repreendem, mas ela precisa ser aceita. Então ela anda com pessoas que não tem nada a ver só porque essas pessoas aceitam. Ela fala coisas que não tem nada a ver, foge da presença do Senhor, por quê? Porque ela precisa de uma identidade, ela precisa ser aceita em algum lugar. Porque ela não tem capacidade de entender que ela é filha amada de Deus. Aquele trauma não permite com que ela viva o que Deus tem para viver para ela. E o segundo problema, é a falta da sua identidade. O segundo é que você passa a ser uma pessoa agressora, uma pessoa agressiva. Pessoas que não foram bem curadas, elas ferem. Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Pessoas traumatizadas transmitem esse trauma machucando os outros. E pessoas curadas do seu trauma usam o seu trauma como forma de cura para outros. Jesus, existe um antes e depois de Cristo. Antes de Cristo você é uma pessoa, depois de Cristo você é outra. A pessoa antes de Cristo que não é bem tratada é agressiva. Porque ela acha que do mesmo jeito que ela foi ferida, ela tem o direito de ferir os outros. Do mesmo jeito que a vida foi ruim para ela, ela tem o direito de ser ruim para os outros. E não é verdade. Jesus não te chamou para viver caído desse jeito.
Não era o assunto, mas como eu falei, eu faço um norte. Falo, Senhor, eu vou por ali. O Senhor vai trazendo aí os atalhos conforme Ele quer. Mas voltando, a tristeza dos Emaús, né, do casal de Emaús, impediu que eles percebessem que a presença de Jesus estava ali. A tristeza, a murmuração, a decepção impediu. E eu quero falar isso para você que é decepcionado com a igreja. Você não generalize. Toda forma de generalização é burra. Quando você fala todo político é ladrão, você está sendo burro. Todo policial é violento. Todo pastor é ladrão. Toda generalização é burra. Nem tudo é do jeito que aconteceu com você. Às vezes você... Eu gosto de uma frase que diz assim: você não pode julgar o jardim inteiro porque você espetou o dedo na rosa. Gente, nem toda flor tem espinho. Se você ferir o dedo na rosa, não significa que o jardim inteiro vai te machucar. Se você foi traído ou ferido em uma igreja, significa que aquele pastor ou aquele povo ainda precisa conhecer Jesus de alguma forma, não sei. Mas às vezes você está sendo muito mimizento e muita mimizenta. Às vezes você está entendendo errado a igreja. A igreja você não vai para as pessoas te servirem. Esse não é o intuito da igreja. Na igreja você vai para você servir a Deus. Para você de alguma forma fazer parte para que aquela comunidade cresça. Você é instrumento de Deus para que aquele lugar seja transformado. Você não vai lá para ser servido, você não está indo no restaurante. Você não está indo você não está indo naquele lugar para você sentar lá e as pessoas trazerem comida para você. Você não é uma criança que precisa ser dada comida na boquinha. Você está em um lugar onde você vai fazer parte de uma família, onde um cuida do outro, um exalta o outro, um levanta o outro, um cuida e exorta se necessário for, para que aquele lugar cresça e a presença de Jesus seja mais manifesta ali dentro. Pastores hereges, devo me calar? Pergunta o João Souza. Claro que não. Você vai se levantar, você vai fazer a sua parte, você vai alertar e depois, meu filho, bate o pó da sua sandália. Tchau, pardal, vaze. Não é pecado sair da igreja. O problema é que pessoas saem por motivos fúteis. E aí a pessoa que sai por um motivo fútil, normalmente sai porque ela foi confrontada na palavra. Eu vejo muitas pessoas que são confrontadas nas suas práticas, saem da igreja, vão para outra e elas vão buscando até encontrar a igreja que aceite que ela continue naquelas práticas erradas dela sem exortá-la. É o famoso não julgueis. A pessoa não quer... O problema dela não é ser julgada. O problema é que ela quer pecar em paz. Me deixe pecar em paz. Eu vejo pessoas que saem da igreja porque foram exortadas e elas deveriam ter permanecido ali porque a exortação vem de Deus. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, filho. A questão vergonha é pro inferno. Ser tratado por Deus não é vergonha. Ah, mas meu pecado foi exposto. Muita gente tem o pecado exposto para que traga cura. Para dar tempo de ser perdoado. Então, às vezes, você está vivendo um pecado oculto e você não quer que Deus traga à tona. Deixa eu te falar, Deus vai trazer à tona. Deus vai trazer à tona. Aquilo que você faz escondido, Deus vai trazer à tona. Não é porque Ele quer te envergonhar. É porque Ele quer que você se arrependa antes que chegue a volta de Cristo e você não vá. Porque uma coisa é tropeçar. Uma coisa é o tropeço. Para o tropeço, o sangue de Cristo te traz o arrependimento, você confessa. Tranquilo, o tropeço não é um problema. O problema é aquela pessoa que tropeça, permanece naquilo, insiste naquilo, não sai daquilo, vive caída. Deus, pela misericórdia dele, vai trazer o seu pecado à tona. Vai expor para a igreja inteira. Você será envergonhado sim, mas não é para você, o fim não é na sua vergonha. O final da sua vergonha não é a sua vergonha em si. O final é o arrependimento, o conserto. Deus faz isso por amor. Então eu já estou avisando aqui você antes. Eu estou avisando aqui você antes que isso aconteça. Para que você não precise passar pela vergonha da exposição. Deus está falando aqui para você, olha, abandone esse seu pecado oculto. Você sabe o que eu estou falando, não preciso ficar revelando aqui. Cada um sabe. A Bíblia diz que, em 2 Coríntios 12, que naquilo que somos fracos, é nisso que somos fortes. Então, se você está reconhecendo uma fraqueza sua em alguma área, você insista, persista naquele motivo de oração, para que naquele motivo de oração seja o seu motivo que mais te aproxima de Deus. Vou dar um exemplo para você. Eu não sou forte porque eu não uso drogas. Eu não sou forte porque eu não bebo. Eu não sou forte porque eu não fumo. Porque, na verdade, isso não me atrai. Então eu não sou forte por resistir àquilo que não me atrai.
Agora eu tenho muito problema de inveja, eu tenho muito problema de crítica, eu tenho muito problema de ira. Eu fico extremamente irado e invejoso quando eu vejo pessoas fazendo vídeos com assuntos teológicos muito rasos, vídeos ruins, com milhões de acessos. E eu faço um vídeo extremamente pautado na palavra, com o maior cuidado do mundo, e tem 200 pessoas, 300 pessoas. Eu tô confessando diante de vocês todos um problema que eu tenho. Isso é a minha fraqueza. Só que essa fraqueza não é uma fraqueza na qual eu permaneço, insisto ou me orgulho. Muito pelo contrário. É uma das áreas, uma das quais eu mais apresento a Deus. Falo, Senhor, essa é a minha fraqueza. Eu sou irado, eu sou crítico, eu sou invejoso. Eu apresento a Deus os meus defeitos. E aí a Bíblia diz que quando você reconhece que é fraco, aí você é forte. Então, nessa área, é a área que eu sou mais forte. Porque é a área que Deus mais trata comigo. Porque é a área que Deus mais me trata e me enche. Você está entendendo? Então, não existe desculpa para você permanecer no pecado. Deus ele não precisa que você esconda o seu pecado dele. Ele nunca disse para você esconder o seu pecado. Muito pelo contrário. Deus diz para você trazer para ele. Conta para ele qual é o seu defeito. Você tem desejos sexuais adoidados? Conta para ele. Você tem muito desejo por dinheiro? Você é um cara muito ganancioso? Conta para ele. Você tem medo do céu? Você tem medo do inferno? Você tem medo do diabo? Conta para ele. Chega diante dele e fala, Senhor, está acontecendo isso. Ele já sabe, tá? Ele já sabe. Eu não estou falando para você contar algo para ele que ele não saiba. Eu estou falando para você contar para ele para que o seu coração tire de dentro do seu coração esse veneno. Quando você ora, gente, você vomita. Aquilo que estava tentando tomar. Eu tenho certeza que isso é de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra é de Deus para alguém. Eu tenho certeza. Não era o que eu queria falar hoje. Não é. Deus está me tirando totalmente do rumo do que eu queria. Mas eu estou aqui para abrir a boca e deixar a água sair. Quando você guarda o seu defeito para você, com medo de trazer vergonha para você, esse defeito te corrói por dentro. É como se fosse, deixa eu tentar pegar um exemplo, água dentro da parede de gesso. Você já viu o que acontece? Um pouquinho de água que cai, no começo você não vê, mas aquela aguinha, se não for resolvida, ela vai corroendo, e a parede cai, desabou. Só que se tivesse sido tratado no início, a parede não tinha caído. Então tem pessoas com o pecado oculto, tem pessoas com um problema ali, e elas não trazem para Deus, elas escondem, e elas acham que se elas trouxerem à tona é vergonha. Ah, mas eu sou indigno de chegar a Deus. Ah, mas para Deus eu tenho que apresentar uma personagem infalível. Quando que Deus pediu para você apresentar uma personagem infalível para Ele? Por que na hora de orar você muda até o seu jeito de falar? Você não precisa mudar seu jeito de falar. Você não precisa mudar quem você é. Deus sabe quem você é. Você não engana Ele. Você tenta enganar Ele enganando-se a si mesmo. Quando você chega para Deus e fala, Senhor, meu problema é esse. Minha dificuldade é essa. Você pega aquele fio d'água que estava corroendo o gesso e você bota ele para fora, você vomita, você tira do seu coração aquele peso. Quando você traz à luz a sua dificuldade, quando você traz à luz a sua fraqueza, você já vence mais de 50% do poder que o diabo tem contra a tua vida no sentido de tentação e acusação. A Bíblia diz em 1 João no capítulo 1 que se nós confessarmos, entenda o poder da palavra confessar. A Bíblia não ensina a pedir perdão pelos pecados, não ensina. Ela ensina a confessar os seus pecados. Ele vem aqui, confessa os seus pecados, confessa as suas dificuldades. Por quê? Porque o sangue de Cristo é poderoso para te purificar. Purificar é um processo. É um processo. Você já fez purificação, por exemplo, deixa eu pensar uma coisa. Café. Café é um exemplo de purificação. Você faz o café cheio do pó, aí você coloca no filtro e você joga o café no filtro. Aquele filtro purifica o café e segura o pó e sai só o líquido, né? O pó fica. É um processo. Você pega a jarra e você vai colocando no filtro. Aos poucos vai saindo o café puro. O pó fica o pó fica no filtro
e vai caindo só a água com o líquido, né, em si lá, enfim, a cafeína, que você fica doido, que você não acorda sem. Mas é um processo de filtragem. Então o sangue de Jesus vai nos filtrando, vai nos purificando, ele vai removendo de nós aos poucos essa dificuldade. Quanto mais você confessa, mais ele vai purificando. Quanto mais você traz para fora, menos poder de domínio o diabo tem na sua vida. E aí tem um outro segredo para você. Se você já confessou a Deus e falou muito bem a Dani, o perdão já foi derramado em Cristo Jesus. Cristo já te perdoou. Porque se você achar que o seu perdão depende de você pedir, o seu perdão passa a ser meritocracia. Passa a ser salário de algo que você fez. E a salvação não é por mérito. A salvação é pela graça. E a graça é favor imerecido. Não é pelo que fizemos, mas é porque cremos que Cristo já fez. Então Cristo já me perdoou. Eu não sou perdoado porque eu fico pedindo perdão a Ele. Eu não conquisto o perdão de Deus por obras. Eu vou pedir. Não. O fato de confessar significa que você foi tocado pelo Espírito Santo e você está confessando algo que no seu coração já é verdade. Senhor, eu creio que o Senhor já levou sobre si as minhas dores. Eu creio, Senhor, eu creio que essa minha dificuldade, esse meu problema que seja de drogas, esse meu problema de inveja, esse meu problema de ciúmes, esse meu problema de adultério, esse meu problema de violência, de ira, de ansiedade, Senhor, eu confesso. Eu tenho um problema com mosca. Isso eu confesso ao Senhor, que eu odeio mosca. Inclusive o veneno era para estar aqui. Eu peço sempre para ele, né, não tirar. Não sei onde ela enfiou. Está lá no armário. Eu confesso. E aí, sabe o que é interessante? Que quando você, como diz a Carla, Dani, os pecados antes de conhecer a Jesus já se foram? Não, na verdade não, os pecados existem. Mas quando você morre com Cristo, Cristo morre com você e você morre com Ele, Romanos capítulo 6, verso 3 a 6, tarefinha, Romanos 6, de 3 a 6. Quando você morre com Cristo e Ele morre com você, Ele morre com a velha criatura com todos os pecados cometidos, os que estão sendo os que foram cometidos, os que estão sendo e os que serão. Cristo morre levando todos. Ele traz uma nova criatura. Romanos 8:1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então ele morre por todos os seus pecados. Você confessa, por quê? Porque o ato de confessar significa que no seu coração você crê que a obra já foi feita. Só confessa quem crê. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10, olha que interessante. Em Romanos 10 ele diz que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Não é só o confessar. É o confessar seguido do crer. Porque Deus não ouve, olha essa frase, Deus não ouve a voz que sai da sua boca. A oração, Deus ouve a voz que sai do seu coração. Deus ouve o que sai do seu coração e não do que sai da sua boca. Porque da sua boca pode ser falsidade, mas Deus conhece o coração. Então quando você está confessando um arrependimento de uma fraqueza, que é um arrependimento sincero, Deus ele está ouvindo não o que a sua boca está falando, mas o que o teu coração está sentindo. A boca é um reflexo do coração transformado. Então não é só o fato de confessar. Porque tem gente, por exemplo, que fala, então eu vou confessar para o padre. Mas se você vai confessar e o seu coração não teve arrependimento, essa sua confissão é falsa. A confissão que não é a confissão que não é consequência de um coração arrependido é falsidade. É hipocrisia. E Deus conhece o hipócrita de longe. Ele sente o cheiro da hipocrisia. Do mesmo jeito que ele sente o cheiro do coração arrependido. Se o seu coração se arrepende de verdade e você confessa sinceramente, os seus pecados não serão perdoados. Os seus pecados já foram perdoados. Confessar para o padre é bíblico? Não, Milene. A confissão para Deus traz perdão. Isso está em 1 João, capítulo 1, verso 9. Você não precisa do perdão de pessoas. Você confessa a Deus. O sangue de Cristo é derramado e você te purifica. A confissão para as pessoas, ela tem uma importância que é qual? Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5 diz assim: confessai uns aos outros os vossos pecados, ou confessai uns aos outros as vossas dificuldades, ou confessai uns aos outros as vossas necessidades, para que vocês sejam sarados. A Bíblia não diz para confessar para homem para ser perdoado.
Confessa-se a Deus para alcançar-se a misericórdia. Vou corrigir essa frase. Confessa-se a Deus porque você já foi alcançado pela misericórdia. E eu chamo a um homem, ou no caso, conselho pastoral, tá? Conselho sábio. Não confesse para infantis na fé, pessoas que não vão te ajudar. Confessar para um amigo do trabalho que não tem uma boa palavra, não tem por que confessar para ele. Segundo, não confesse para pessoas que não são de confiança, pessoas que vão expor a tua dificuldade. E terceiro, não confesse para o sexo oposto, ok? Eu sei que muitas mulheres me procuram, mas eu tenho consciência do temor que eu tenho a Deus. Você pode às vezes confessar para um pastor que o cara vai ter segundas intenções com você. E mulher que vem com gracinha leva patada na cara. Porque a minha esposa é Linéia, mas o meu compromisso maior é com Deus, tá? Tô falando isso porque esses dias uma safada nojenta veio mandar fotinha pelada pra mim. Primeira coisa que eu fiz, mostrei pra Linéia. Falei, Linéia, olha isso aqui. Ela tá mandando. Estou bloqueando na sua frente, porque eu não quero nem conversa com essa raça. Cobra. Ainda tentei exortar, falar, filha, não faz isso, não é o teu caminho. Ela ainda me xingou, falou, você é um encrenqueiro, só estou brincando. Falei, então vai brincar no colo do capeta. Tchau, sai fora. Não confesse para infantis na fé, não confesse para pessoas que não são de confiança e fujam de confissão para sexo oposto. Ok? Isso é conselho pastoral. Mas voltando, porque esse não era o assunto de hoje. O assunto era sobre o casal de Emaús, né? Que Jesus apareceu, mas os olhos deles estavam como fechados. Então Jesus perguntou, verso 17, Lucas 24, 17. Que palavras são essas que vocês estão tristes caminhando e trocando entre vocês? Por que vocês estão tristes? Viu por que eu falei que os olhos deles estavam fechados pela tristeza? Eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me ajudem a curtir e compartilhar. Marca alguém pra ver depois que você acha que tá precisando ouvir, porque olha só, aqui é só verdades. Graças a Deus por isso, obrigado Jesus. Que palavras são essas que caminhando tristes vocês trocam? Aí respondeu um deles, cujo nome era Cleopas. Disse-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo? E aí Jesus perguntou, quais? Olha que interessante, uma pessoa não gostou quando eu brinquei que Jesus provoca a nossa fé, dizendo que eu não usei uma expressão correta. Mas que expressão que eu usaria aqui? Jesus sabia o que estava acontecendo, mas quando eles falam que... Jesus fala, por que você está triste? Na verdade eles estavam tristes porque eles eram um dos 70 discípulos de Jesus e eles tinham visto Jesus morrer. E eles falaram, meu Deus, eu estava achando que era o Messias. Porque o judeu ele não entende que Jesus ele viria em duas partes. Ele viria como cordeiro e depois como leão. O Messias sofredor e o Messias rei vencedor. As duas figuras de Cristo vindo para a terra na cruz e depois para reinar no milênio. São as duas figuras de Cristo. O judeu achava que era uma só, então ele tinha dificuldade em entender como que o Jesus vem como o cordeiro, né, sofredor, Isaías 53, e como que ele vem como o leão da tribo de Judá, como o livro de Daniel fala, o rei. Como assim? Então eles ficaram muito tristes, porque eles falaram, meu Deus, o Jesus veio dizendo que era o Messias, e ele morre, e cadê o rei que a gente achou que ele era? Então eles estavam tristes. Então Jesus vira para eles, quando eles falam que estavam tristes por isso, Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Ele sabia. Mas Jesus estava provocando a fé deles. Jesus estava retirando de dentro deles o diálogo, a conversa, o crescimento, o entendimento. Jesus faz isso, ele usa situações contrárias para nos tratar e nos ensinar. Ele estava fazendo isso. Quando Jesus pergunta quais, ele sabia, gente. Mas ele perguntou para tirar isso do coração deles. Fala, o que está acontecendo? Qual é a sua tristeza? Vomita a sua tristeza. Não guarda para você a sua tristeza. E aí eles falam, Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras diante de Deus. Verso 20. E os principais sacerdotes, os líderes do povo, os fariseus, entregaram ele à condenação e mataram ele. E ao verso 21. Nós esperávamos que ele fosse aquele que resgataria Israel. Mas agora, depois que aconteceu isso, é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles
estavam vendo a situação correta, mas de uma ótica errada. Quando você olha uma situação, meu Deus, como isso é forte. Eles estavam olhando a situação correta numa ótica errada. Uma amada minha hoje, vou te dar um exemplo. Uma amada minha, que eu creio que ela está assistindo, e essa é pra você, não vou falar seu nome porque você sabe quem você é. Estava trabalhando num lugar e ela veio falar pra mim, pastor, eu tô muito triste nesse lugar. Eu tô muito triste porque eu estou sendo perseguida nesse lugar. E eu orei com ela por isso. Falei que o Senhor te livre dessa perseguição, em nome de Jesus. Aí agora, ela veio me mandar uma mensagem hoje, acho que uma semana depois, menos de uma semana, dizendo pra mim, pastor, me mudaram de local de serviço. Eu trabalhava num lugar, agora vão me levar pra outro. E ela veio contar num ar meio triste. Eu falei, amada, é mão de Deus nisso aí. Você está olhando a situação correta numa ótica errada. Você está olhando que esse mudar você é algo humilhante, é algo triste. É Deus tirando você daquilo que estava te incomodando. É Deus te cuidando. A situação correta na ótica errada. Tratamos como perda o que é livramento. Tratamos como tristeza aquilo que é correção de rota. Tratamos como derrota aquilo que para Deus é vitória. Ele está fechando uma porta ruim, abrindo uma melhor. Mas a gente não foca a abertura da porta melhor. A gente foca a porta fechada. A situação correta na ótica errada. Deus não faz nada para os filhos que andam em obediência sem ter um interesse de que você colha algo maior. Deus não te tira para você ficar sem. Sempre que Deus tira é para dar algo melhor. O filho que anda em obediência sempre vai colher situações melhores. Sempre. O plano de Deus, estou cansado de falar isso, é um plano de paz, para nos dar um fim bom. Eu sempre cito esse texto de Jeremias 29, sempre. Então eles estavam vendo a situação correta, mas na ótica errada. Verso 22. É verdade, olha só como o Espírito já estava revelando para eles coisas verdadeiras e eles não percebiam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, dizendo que foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo. E voltando disseram que também tinham visto anjos. Então Deus tinha dado duas visões ainda para eles. Que o sepulcro estava vazio e que os anjos falaram, olha, e ele ressuscitou. E mesmo assim, tomados dessa informação, a tristeza tinha cegado eles de perceber Jesus. Então veja bem, eu estou falando para você que tem a informação. Eles tinham informação. Você tem a informação. Você tem o conhecimento da palavra. Você sabe que Jesus te ama. Mas às vezes a tristeza é tão grande que você não consegue perceber a informação que você tem e usufruir dela. Deus já te deu promessas. Deus já prometeu que está contigo. Deus já prometeu que cuida de você. Deus já prometeu que te perdoa. Deus já prometeu que te santifica. Deus já prometeu que te resgata. Deus já prometeu que te aceita. Eu não sei o que mais você precisa saber para você parar de sua frescura e voltar a caminhar com Ele. Eu vou falar uma coisa que eu sou insensível, ok? Eu sou insensível porque eu sei que a pessoa está tendo uma dificuldade, mas é muito difícil essa insensibilidade que eu tenho. Outro momento de confissão pastoral. Quando a pessoa chega para mim e fala, eu preciso voltar a Jesus e não consigo. Meu Deus! O que você quer? Que Jesus desça e pegue você no colo e te leve para a presença dele? Ele não vai fazer isso. Por quê? A presença já está liberada. O perdão já está liberado. A aceitação já está liberada. O Espírito Santo já está liberado. O livre acesso. Voltando para a música do Asaf. O véu não separa mais. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. A luz brilha. Não tem nada que te impede de voltar para Ele. Então você vê que a pessoa ela tem a informação. Eles aqui tinham a informação, mas eram tão tristinhos, tão mimizentos, que eles não usufruíam da informação que eles já tinham. Então fica, eu não tenho forças para voltar para Deus. Amado, você não tem? É interesse, porque, meu Deus, levanta e vai. Mas eu sofri. Tá vendo? Tá vendo? Cai de novo na paralisia do paralítico de Betesda. De novo cai na paralisia. Você justifica a tua incapacidade pelas tuas dores. Jesus não quer saber das suas dores. Ele te livra das suas dores, Ele perdoa as suas dores. Não use elas para justificar qualquer que seja a sua incapacidade de chegar diante de Deus. Primeiro porque não é nem você que vai fazer. É o Espírito Santo que vai fazer. Basta você virar e falar, Senhor,
olha, cansei de ser murmurento. Cansei de dar justificativas, cansei de inventar moda. Ah, depois eu vou, preciso acertar algumas coisas antes, preciso resolver algumas coisas antes. Meu querido, vai de uma vez. Sabe, essa afirmação que eu ouço de algumas pessoas dizendo assim: ah, eu preciso primeiro me acertar para depois buscar a Deus. É como se fosse um doente, o cara tá doente, e ele tem acesso ao médico, e aí ele fala: não, primeiro eu vou me curar para depois ir pro médico. Ô anta, é o médico que vai te curar, é Jesus que vai te tratar, é a presença dele que vai trazer para você força, capacidade, sabedoria, habilidade e sensação sobrenatural para te curar. Entenda, o batismo e a conversão seguida do batismo não é coroação de nada. Não é coroação. A coroação é o arrebatamento lá na glória. Essa é a coroação. Então, quando você crê no Senhor Jesus e você é batizado, eu vou falar uma parábola, tá? É como se você estivesse fazendo a sua matrícula na faculdade que é a vida cristã. Eu estou fazendo aqui uma comparação. A faculdade você não entra sabendo. Você faz a matrícula, você faz o vestibular, a matrícula, entra, e na faculdade você vai ser ensinado, você vai ser corrigido, você vai ser tratado, você vai ser preenchido de conhecimento, de ensino e etc. Dentro dessa faculdade que vai ter o seu crescimento, até chegar no último dia, que é o dia da coroação, que é o dia da formatura, que é a glória. Então não existe nada que deve ser feito antes. Ah, eu vou antes me preparar. Não, filho, você vai se jogar. Você vai se jogar, você vai pular no colo de Deus. Você vai pular na presença de Deus e falar: Deus, eu tô aqui, eu vou te buscar, e eu não quero saber do que estão fazendo, o que vão falar. O que interessa é a minha salvação e a tua presença na minha vida. É isso que é o precioso. É Deus te dando acesso à intimidade e você inventando coisas. É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Eu tô cavalo ultimamente. Tem coisas que eu não entendo. Pessoas que depositam em mim a oração delas. Ai, pastor, ora por mim. Cara, uma coisa é orar por você porque você tá orando e você precisa de mais alguém para orar. Amém. Glória a Deus, tô dentro. Agora o problema são pessoas que elas não oram, elas não têm vida de oração e elas querem que eu tenha por elas. Ah, pastor, ora por mim. Por que eu vou orar por você? Ah, para que eu não precise orar. Não. A pessoa mais responsável pela sua oração é você mesmo. Você tem que ser o mais interessado na sua oração com Deus. Não deposite a tua experiência com Deus na vida dos outros. Não faz isso. Vai lá você, dobra o seu joelho e vá você buscar o Senhor e nem vem jogar a tua responsabilidade espiritual na minha vida. Eu tenho muita coisa para fazer. Meu tempo é extremamente importante, porque é mensagem o dia inteiro. Eu preciso ajudar as pessoas, mas eu preciso ajudar você a saber andar com Jesus. Eu não quero que você seja meu discípulo dependente de mim, nunca. Eu quero que você seja discípulo de Cristo e você aprenda a andar com Ele. Você entende? Porque tem muitas pessoas que têm uma carência, às vezes paternal, às vezes sei lá, e vêm depositar no líder. Isso é perigoso. Porque se o líder cai, você cai junto. Se a pessoa em quem você deposita a sua confiança espiritual, ela te decepciona, a sua fé é decepcionada também, porque a sua fé estava firmada em homens. Por isso que nossa fé tem que ser depositada em Cristo, e nós temos que entender que os nossos irmãos, por mais que nós os amemos muito, são falhos. Eu só me decepciono quando eu coloco expectativa demais em alguém que não deveria ter sido posta. A expectativa total é em Jesus. Jesus não decepciona. As pessoas vão decepcionar. Linéia vai me decepcionar. Meu pai e minha mãe uma hora vão me decepcionar. Eu vou decepcionar Linéia. Eu vou decepcionar meu pai e minha mãe uma hora. Eu digo isso porque são as pessoas que mais me amam. A decepção faz parte do ser humano. Não quer dizer que não te ama. Não quer dizer, mas vai acontecer, vai ter tropeço. Todo mundo tropeça. Então você tem que basear a sua experiência em Jesus. Ele não decepciona. Ser humano sim, ele não. Então, de novo, eles estavam dotando do conhecimento, eles tinham o conhecimento, mas eles não estavam usufruindo do conhecimento que eles tinham. Então, quando eles falam isso, Jesus se ira. A ira é uma palavra muito forte, mas Jesus fica indignado que seja, né? Porque ele diz assim, verso 25:
Então Jesus disse, ó tolos. Outras traduções diz, ó nécios. Nécio é uma palavra boa quando você quer xingar alguém, né? Se alguém me corta na estrada, por exemplo, eu viro e falo, ô seu nécio fariseu paralítico de Betesda. São bons xingos que tiram um pouco a raiva. Incircunciso, filisteu. As pessoas ficam olhando assim. É igual quando você vai jogar futebol. Você já viu futebol de crente? Futebol de crente é ótimo. Os xingos são maravilhosos. Você vai ver, ô seu Judas, ô sogra de Pedro, ô peste do Egito. Você fala, meu Deus do céu, né? Que é muito louco. Mas aí Jesus fala para eles, seus nécios, tardios de coração, para crer no que os profetas disseram. Era necessário que Cristo passasse por todas essas coisas para entrar na glória. Verso 27. E aqui eu quero confessar uma inveja gospel. Eu tenho uma inveja gospel, inveja santa, não existe isso, mas eu estou inventando. Desse momento, a Bíblia diz que Jesus ele pegou e começou. Olha só, verso 27. E começando Jesus através de Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes tudo o que se achava sobre ele nas Escrituras. Meu Deus, 12 quilômetros caminhando com Jesus, ouvindo Jesus explicar sobre ele nos profetas. O que eu não daria para ter ouvido essa conversa? Meu Deus do céu, como eu queria ter ouvido Jesus falando sobre ele nos profetas. Gente, que conversa é essa? Então chegaram na aldeia de Emaús, para onde eles iam, e Jesus fez como quem ia para mais longe. Olha que interessante essa revelação. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. Ah, eu vou ter que cantar, eu não resisto. Essa frase, ela é um louvor da harpa antigo e conhecido. Quando eles falam assim, fica conosco, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ah, gente. Jesus, ele fez como quem ia para longe. Jesus não queria ir para longe. Jesus queria ficar com eles. Por que Jesus fez um sinal como quem ia para longe? Por que você acha? Me responda. Por que Jesus fez sinal que ia para longe, sendo que ele queria estar com eles? Por que Jesus fez isso? Me responda. E eu já vou te dizer. Jesus fez isso porque ele queria um desejo, que o desejo da presença dele fosse desejada, não porque ele ia forçar a presença dele, mas porque ele queria ser desejado, ser invocado, ser querido. Quando eles falam, Jesus não vai, fica. Jesus fala, ah, então tá bom. Era o que ele queria. Parece que Jesus está fazendo um charme, né? Parece. Fala, ah, eu estou indo para mais longe. Ah, não fica? Ah, tá bom, fico. Não é, é porque ele queria que as pessoas desejassem a presença dele. Que eles entendessem que a presença do Senhor tem que ser buscada, tem que ser tratada como algo precioso. E aconteceu então que Jesus entrou para ficar com eles. Nossa, vai acabar o ao vivo no Instagram. Gente, deu 1 hora. Gente, do Instagram, corre pro Facebook. Eu não percebi o horário. Gente do céu, como eu falei. Beijo, gente. Vai terminar no Instagram. E vai pro YouTube também. Se você quiser, você vai ver o resto lá no YouTube, tá bom? Nossa, Deus, acabou. Olha, Jesus Cristo. Que loucura. Eu não vi. Vocês não me falaram. Pra mim, tava com meia hora de ao vivo. Já tem 1 hora. 1 hora? Como passa rápido? Eu preciso parar de falar. Eu falo demais. Gente, eu falo demais. Mas vamos lá, vamos terminar. E aconteceu que Jesus estando com eles à mesa, entrando com eles à mesa, tomou o pão, partiu o pão e deu o pão aos dois. Então quando Jesus ele entra na sua vida, quando a presença de Jesus ela é desejada, a primeira coisa que Jesus faz é ter intimidade com vocês. Intimidade com vocês. Jesus ele entrou na casa deles para fazer
a ceia. Não é muito legal? Se você entrou aí no Facebook, do Instagram, me ajuda, curte aí. pra eu ficar feliz de que mais gente está assistindo. Vocês não sabem a alegria que o pastor fica quando a ovelha recebe a palavra de Deus. Meu Deus do céu, essa é a maior alegria de todos. Então Jesus entra e faz ceia com eles. Ceia e aquela, sabe aquela comunhão. A ceia é um sinal de intimidade. Você toma a ceia, não é porque você não está em pecado, isso não existe. O tomar a ceia indignamente não é ser em pecado, todos pecam. A ceia indignamente significa tendo noção do que está fazendo. Quem toma a ceia indignamente é quem toma sem saber, sem entender o que é a morte e a ressurreição. Se você não entende o que é morte e ressurreição, é melhor você não tomar. O que Paulo diz não é assim. Ele fala assim, analise o homem, pois, a si mesmo. E ele não diz assim, analise, pois, a si mesmo, e se você estiver em pecado, não tome. O texto não diz isso. O texto diz assim, analise o homem a si mesmo e tome a ceia. Analise, reconheça o seu pecado, reconheça a necessidade que você tem da morte e ressurreição de Cristo, reconheça a presença dele, aí você toma a ceia. O tomar indignamente significa tomar sem prestar atenção. Daqui esse pão, esse vinho. Mas você sabe o que você está fazendo? Jesus morreu por mim, não é isso? Não. Então, sabe, o cara não tem noção do que está fazendo. Então, isso é indignamente. Agora, se você chega e você está em pecado e você quer se acertar, você precisa se arrumar, você precisa tomar um jeito, a ceia é o melhor momento. Por quê? Porque a ceia não simboliza a morte e a ressurreição? Então, o que é melhor para o pecador do que passar pela morte e a ressurreição? Por isso que toma a ceia. Então, toma a ceia falando, Senhor, eu creio que o pão é o seu corpo, que eu morri junto contigo na cruz. E o vinho é o sangue que foi derramado pelos meus pecados, perdoando os meus pecados. Eu creio nisso. Pum, toma a ceia. Intimidade, comunhão. Isso que Jesus estava tendo com eles. Então Jesus entrou, teve comunhão com eles. Verso 30. E aconteceu que, estando eles à mesa... Eu já li isso aí, né? Fiz a ceia. Verso 31. Então, os seus olhos foram abertos e o reconheceram. E então ele desapareceu. Por que os olhos dele foram reconhecidos só depois da ceia? Porque antes da ceia eles estavam tristes. Depois da comunhão com Jesus, a presença de Jesus entrou em casa, eles ficaram felizes. E na alegria eles perceberam a presença de Jesus com eles ali. Eles perceberam que a presença de Jesus estava ali e falaram, Jesus, é você, é por isso que eu estou alegre. O coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre te faz enxergar Jesus na sua caminhada. O coração triste te mata. O coração triste traz doença para os ossos. O coração triste. Dani, você não tem momentos tristes? Claro que eu tenho, momentos. Mas eu não permaneço triste. A tristeza não vai me dominar, em nome de Jesus. Mas você não tem problemas? Um monte. E o pior é que eu não tenho só os meus problemas, não. Eu fico sabendo de problemas de centenas de pessoas. Porque as pessoas não têm misericórdia do pastor, não. Dani, tá acontecendo isso. Aí vem outro, Dani, tá acontecendo isso. Aí eu fico com os meus problemas dessa pessoa, problema daquela outra pessoa, problema daquela outra pessoa. Eu falo, Jesus, meu Deus do céu. Então eu tenho muitos problemas. Tem muita gente que olha e fala assim, mas você é pastor, você não trabalha. É porque você é um insensível, você é um jumento insensível. Você não faz ideia do que é o peso emocional na vida de um pastor. Tô falando dos sérios, tá? Tô falando dos sérios, porque tem uns caras que só querem dinheiro mesmo. Aí esses caras são uns safados que vão sentar no colinho do diabo. Mas um pastor de verdade que dá a vida pelas ovelhas, nosso Deus, é esgotante. Mas, ao mesmo tempo, a alegria, nosso Deus, vocês não fazem ideia. Eu sei que o trabalho não é tão bem remunerado. São pouquíssimas pessoas que abençoam. Se eu fosse olhar isso, eu abandonava. Mas o que eu olho é a minha aposentadoria. Gente, a minha aposentadoria. Vocês não fazem ideia. Então, abriram-se os olhos e conheceram a Jesus. E ele desapareceu. Aí, para terminar, disseram um para o outro, então, cara, não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e nos abria a escritura? Não ardia o coração? Eles falaram, gente, eu não sei porquê, mas o meu coração estava ardendo de alegria. Eu estava triste, mas eu fiquei com o coração ardendo, porque a presença do Senhor chegou. Você que está assistindo desde o começo
do ao vivo. Eu tenho certeza que você entrou de um jeito e agora você está de outro. Por que você está de outro? Seus problemas mudaram? O ambiente mudou? A situação mudou? O ambiente não, mas a situação mudou não. Mas o ambiente sim. Porque a presença do Senhor agora ela é real. Você deu ouvidos, você abriu sua mente para receber, você abriu seu coração para receber, e isso transformou você. Então eu tenho certeza que o seu coração está muito mais gostosinho na presença do Senhor do que estava uma hora atrás. O meu pelo menos está. E aí olha o que acontece no verso 33. Na mesma hora, levantando-se, o casal levantou e tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 discípulos, porque Judas estava morto, né? E os que estavam com eles, os quais diziam, ou Judas ainda ia se matar, não sei exatamente agora, mas Judas não estava no meio, eram os 11, os quais diziam, ressuscitou Jesus. Então eles ainda serviram de testemunho para os outros discípulos. Eles saíram da tristeza, voltaram para a igreja, voltaram para a comunhão dos discípulos, e eles ainda serviram de ânimo para os discípulos. Então a mesma alegria que Jesus trouxe para eles, para levantar a vida deles, eles foram lá e levantaram a vida de outras pessoas. Gente, essa era a palavra de hoje. Estou bem cansado. Espero que amanhã, em nome de Jesus, eu consiga fazer mais um ao vivo. Se tiver, eu aviso vocês antes, tá? Amo vocês. Vamos orar rapidinho. Senhor, meu Deus, muito obrigado por cada um dos que aguentou 1 hora dessa mula com sobrepeso falando. Mas eu creio que a palavra de Deus foi pregada, eu creio que foi bênção. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado mesmo, Jesus, obrigado. Obrigado porque mesmo com tanta notícia aí de coronavírus, e crise, e economia, e choro, que é verdade, Pai, mas o Senhor tem cuidado de nós e vai cuidar de nós. De um jeito especial, o Senhor vai cuidar de nós. A sua presença traz essa certeza, a sua presença traz essa paz. Não sei como, não sei de que jeito, não sei de onde, mas eu sei que o socorro vem e virá do Senhor que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus. Que o Senhor guarde vocês. Boa noite, Stephanie. Boa noite, mãe. Boa noite, meu pai. Eu amo vocês, de verdade. Vocês são preciosos demais, meu Deus do céu. Rian, meu fiote amado. Elaine. Wélida, Rian de novo, a Cássia Gurjão. Cássia é um nome bonito, Cássia com K, bonito. Maristela, Viviane, Deus abençoe vocês. Amém? Beijos e beijos, até amanhã.